Estamos aqui para a nossa segunda etapa desse bate-papo aqui do Deus Pode Tudo. E você é a nossa convidada especial para adentrar dentro dessa sala aqui. Nós estamos, eu e a Ana Paula, aqui para conversar com você, mas nós temos duas convidadas especiais aqui, dos mães que oram pelos filhos também, que faz parte dessa nossa grande família já. É a Maria Nilce, do Mato Grosso, que está aqui com a gente, não é isso, Isso Nilce? mesmo, Aline. Que bênção estar aqui com vocês. Que coisa boa. E também estamos aqui com a Priscila, né, Priscila? Me fala de onde você é, Priscila. Eu sou de Rondônia. Quando as pessoas olham a sigla, né, o RO, acha que é Roraima, mas é Rondônia. Mas antes da gente apresentar as duas, a gente quer pedir para você ajudar a gente nesse canal de evangelização, porque a gente está aqui para evangelizar quem ainda não conhece o movimento e, claro, quem já conhece para conhecer as pessoas do movimento, né? Então, curte o canal, compartilha, manda aviãozinho aí para todo mundo e lembra de ativar o sininho, aquele sininho que tem ali do lado, porque aí o YouTube te avisa toda vez que entrar um podcast novo, ele vai lá e te avisa. E a gente precisa da sua ajuda para mandar esse podcast para o Brasil inteiro. E comentar, né, Aline? A gente adora ler os comentários que vocês deixam aí. Melhor são os comentários, episódios. gente, que aí a gente escutando vocês, a gente pode melhorar também, ou trazer um assunto que seja do interesse de vocês. Então, nos ajude a que esse papo não seja só nosso, mas que você possa vir participar junto com esse papo também. E aí, Nilce, me conta, né? Se apresenta. Vocês, né? Fala um pouquinho para vocês, para a gente, o que vocês são dentro do movimento, o que o movimento é para vocês, né? Então, Aline, como você já disse, né? Sou Maria Nilce, sou casada com André Palmeira, tenho 2 filhos, Kaique e Maria Eduarda, minhas bênçãos de Deus, né? Hoje estou coordenadora do estado do Mato Grosso, né? Vem aí, sucessora da Patrícia Alcântara, né? Que já esteve aqui com vocês, uma bênção na minha vida, minha comadre querida. E o movimento para mim trouxe essa unidade mesmo, né? Gente, está aqui hoje com Priscila de Rondônia, com vocês do Espírito Santo. É só um movimento de mães para causar isso em nossas vidas. Verdade. A Patrícia é aquela que estava dentro da piscina gelada e falava, vem, Nilce, vem, tá quentinha, pode vir, pode vir. E Nilce foi. E Nilce foi e mergulhou juntas, graças a Deus. E você, Priscila, conta um pouquinho da sua vida pra gente, Pri. Eu sou casada, né? Eu, na verdade, sou do Espírito Santo. Eu conheci o movimento aqui no Espírito Santo. Aí o meu esposo foi trabalhar em Rondônia e há 3 anos nós fomos para lá. E aí eu cheguei lá e eu queria logo saber aonde tinha grupo de mães que oram pelos filhos. Eu tenho um filho de 18 anos, o Pedro Luiz, e quando Deus quis restaurar a minha vida, ele trouxe a minha sogra para morar conosco. Então agora nós somos, né, uma família completa. Eu, meu filho e a minha sogra e meu esposo, né? Mas você já era do grupo de mães aqui? Já, eu era de Jacaraípe. Eu morava em Jacaraípe e aí nós conhecemos o movimento e ficamos, né? Eu sempre quis participar da igreja, mas eu era uma mãe de banco. Mas quando eu conheci o movimento, eu falei, isso aqui é o que faltava na minha vida, sabe? E nós não podemos deixar de falar, né, Maria Nilce? Nós somos crias da Jussara. Nós somos filhinhas da Jussara. Que é maravilhosa, né, gente? Jussara Novos Grupos, eu falo que é tudo de bom. Grupos, tá? Nós viemos aí dos novos grupos para assumir os estados. E depois nós assumimos os estados. Passei também pela Flávia, da formação. É maravilhosa. Você tá bem tá mais que escolada. Tá. É que o movimento faz isso mesmo. A gente capta pros serviços. Aí a gente treina, e quando elas estão tinindo, vem a Ângela e fala assim, essa aqui agora vai ser estadual. Essa daqui agora... E aí a gente começa tudo de novo. Mas é assim. Lindo, né? É lindo se mover. Em cada momento a gente tá num... Porque a gente nunca, acho que está preparada. Eu falei que quando eu deixei os novos grupos e fui para a formação e fiquei ali auxiliando os dois, eu falava assim, não, agora eu me encontrei. Porque a formação é o que eu quero. Porque por ser advogada, eu gostava muito de ler. Então ali eu me encontrei. Aí eu falei, não, aqui é o meu lugar. Aí de repente, a tia Ângela fala assim, não, agora você vai se coordenar. Eu falei, não, eu não sou capaz. Não é aqui que eu quero. Eu falo assim, eu quero ficar na formação, porque eu gosto dessa parte.
Ela falou, não, filha, é em outro lugar. E aí a gente faz a obediência e a gente sabe que a gente vai com medo, muito medo. Mas Nossa Senhora que vai trabalhando, né? Colocamos o pé e Deus coloca o isso aí. chão, né, gente? E qual o momento da vida de vocês que vocês podem afirmar que Deus realmente, que vocês viram que Deus realmente pode tudo na vida de vocês? Então, na minha vida, Ana, foi no momento em que a minha filha saiu para fazer faculdade longe. E eu não tinha ninguém de referência para, assim, se tiver uma dor de cabeça, se passar mal, ela poder pedir socorro, sabe? Foi um momento, assim, síndrome do ninho vazio, né? E eu tive, assim, uma perca muito grande, porque nós duas éramos muito coladinhas, Um muito e carne, né? parceiras. Um e carne. assim. É, né? Eu tenho o Kaique também, que é meu bebezão, né? De 21 anos. Mas a Maria, sim, vou te falar, até a personalidade, nós duas somos Ai, muito gente, ela tá falando parecidas. isso, eu já tô aqui sofrendo, porque minha filha vai casar e também vai morar fora. Então, sabe? E ela saiu ainda, não tinha nem 18 anos, 16, 17 anos e pouquinho ali, para estudar fora, numa cidade grande, porque eu sou do interior do Mato Grosso. E nesse momento eu me vi em sofrimento mesmo, assim, sabe? Eu chorava muito, né? E aí era eu, Patrícia, tinha mais algumas amigas, né? E a gente chorava muito, reclamava muito, né? Cada uma na sua situação. E aí, de repente, vem mães que oram pelos filhos. Não é que paramos de sofrer, é que nós encontramos ali um alento nas orações, nas pregações, nas formações. E ali Deus entrou na nossa vida. E assim, podemos carregar os fardos. Ele se torna mais leve quando você está na presença de Deus, quando você está em oração, quando você está em sintonia com outras mães. Entende? Então, o seu fardo se torna mais leve. E a partir do momento que as mães entrou, ali eu entendi que Deus pode tudo na minha vida. Porque eu sou de família católica. Eu venho de berço católico, né? Então, assim, só que estava faltando essas mães. Estava faltando nós nos unirmos em oração. Então, isso foi maravilhoso na minha vida e veio, assim, de encontro ao que eu precisava naquele momento da minha vida. Essa questão de falar onde Deus pode tudo é quando Ele te pega na sua prepotência, né? O meu filho, a minha gravidez foi uma gravidez difícil. E eu sempre quis ser mãe, meu esposo pediatra, né? Então, o meu mundo era cercado de filhos, né? Mas filhos de outras pessoas. E eu nunca fui uma mãe ou uma pessoa que fosse carinhosa. Eu não tenho muitos afilhados, sabe? Porque eu era muito na minha, eu não era muito carinhosa, eu não conseguia expressar o amor. E aí, com muita dificuldade, eu consegui engravidar. Um pouco de Ana na minha vida, sabe? Eu falei, Senhor, mas todo mundo tem filhos e eu não. Mas a gente faz aquela oração prepotente. E aí, num dia, em tratamento e tudo, eu sonhei com o meu filho. Eu tinha que fazer um exame, uma esterossalpingografia, e eu lembro direitinho que o médico falou comigo, se você estiver grávida, o contraste é abortivo. E aí eu falei, não estou grávida, doutor, eu faço exame beta toda semana, eu não estou grávida. Então, essa noite eu sonhava com uma criança chorando. E aí eu fui para o laboratório antes de fazer o exame e falei com o rapaz do laboratório que já me conhecia. Eu falei com ele, pode fazer o exame porque eu estou grávida. Ele falou, Priscila, você teve aqui semana passada. Eu falei, não, pode fazer. E eu estava grávida. Ele falou, foi positivíssimo. E aí meu filho veio. Filho, a gente espera que seja toda uma dádiva, uma graça, porque a gente projeta o filho desde o ventre. E o meu filho veio, uma maravilha, uma bênção na minha vida, mas
há 18 anos atrás, não se diagnosticava o autismo. Então, quando eu, vendo as situações, ele falou só depois de 4 anos, e aquela situação, e eu que levava, meu marido trabalhava muito, eu que levava nos médicos, eu que acompanhava. Um dia uma médica virou e falou assim, você sabia que o seu filho é autista? O meu mundo caiu. E depois de anos isso. Depois de anos, meu filho tinha 6, 7 anos, né? E aí eu falei, não, doutora, a senhora está errada. Ele só não falou, mas ele não é autista. E eu saí dali, liguei para o meu marido e falei assim, olha, não gostei dessa doutora, estou indo embora e ponto final. Mas aquilo me destruiu, porque eu falava, Senhor, o meu esposo cuida de tantas crianças. É mesmo. O meu filho tem que ser lindo, porque eu já projetei ele na minha cabeça. E ele era assim, 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 e eu fui falando com Deus, mas na minha arrogância. E eu fui falando com Deus. E como Deus só ouve em silêncio, ele falou, essa menina vai aprender. E aí foi caminhando, né? Eu trocando de médicos, né? Porque a gente só gosta de ouvir aquilo que o ouvido ressoa. Aquilo que não é bom, a gente não quer ouvir. É verdade. E eu fui procurando vários A gente vai vários fugindo, lugares. né? Fui fugindo. Até que conheci as mães que oram através dos filhos virtuais. A Celina era coordenadora. E eu desesperada, porque eu precisava saciar aquilo. Eu queria uma solução, como fosse uma receita de bolo e que o bolo crescesse. E eu falei assim, não. E a Celina falou, Priscila, calma. Eu vou te colocar num grupo que tem mães que estão vivenciando isso. E você vai ver que coisa maravilhosa. E aí eu ficava quieta, eu chorava com aquelas mães. E aí eu fui olhando que não era o meu filho. O problema que tinha que ser curada era eu. Eu era arrogante, eu era teimosa. Eu conversava com Deus como se Ele tivesse que me ouvir e me atender. E aí eu fui ouvindo aquilo tudo e vivenciando. E nós fomos para a Canção Nova em 2019. Eu e a minha amiga Lucimar de Jacaraí. Sem conhecer o movimento, gente. Fomos parar na Canção Nova. E na última missa, Deus nos tocou tão profundamente que nós olhamos a nossa coordenadora sentando naquelas arquibancadas no alto e eu falei assim, Lucimar, nós precisamos ajudar a Grazi, porque Deus quer fazer algo em nós e nós precisamos ajudar. Não sabíamos de nada e assim foi o meu processo de conversão, o meu processo assim, de que Deus pode tudo, sabe? Ele foi me mostrando que mesmo aquele que não é escolhido, aquele que persegue, aquele que não tem as qualidades, sabe? Eu não tinha aquelas qualidades que Deus procura, humildade, obediência, as coisas eu queria do meu jeito, da minha maneira. E aí Deus falou assim, não, mas eu escolhi ela, a oratória dela me agrada. Ô, Priscila, me conta, achei interessante, porque a gente tem muita gente na mesma situação que você, né? Como que foi para você também, tá, Marina? Essa pergunta é para vocês duas. Depois que vocês entraram no movimento, falaram sim, vocês já estão dentro do movimento. Como que é a família de vocês hoje? Como que é você com o seu marido, você com o seu filho? Como é você, Nilce, com a sua filha, que eu tive o prazer de conhecer, com o seu marido? Mudou o relacionamento de vocês em casa? Mudou o relacionamento, a forma de você olhar a comunidade? Mudou a sua forma de olhar a igreja? Esse movimento fez uma diferença nisso? E qual foi o sentimento? Você tem um testemunho vivo dentro da sua casa, seu marido falou assim, hoje eu tenho uma outra Priscila dentro da minha casa? Tem, gente. E eu falo assim, o meu marido, Deus escolheu e falou assim, é ele. Porque quando eu olho a mulher que ele casou e quem eu sou hoje, é muito diferente. Isso é bom falar. Ele suportou até hoje. Porque a gente, às vezes, é aquele tipo de pessoa de bater o sapatinho e falar, eu quero desse jeito. E eu era assim.
E ele falava assim, Priscila, mas... Não, mas é desse jeito. Olha, e eu fazia toda uma articulação, né? Eu nem era Como uma boa advogada, né? mas eu já articulava tudo e falava, você não acha que desse jeito vai ser? E hoje, como diz o meu filho, já vai a minha mãe orar. Ela vai rezar, pai. Ela vai rezar. Falei, meu filho, não tem outro caminho. Eu descobri que o caminho é a gente estar perante a presença de Deus. E nas falhas a gente vai aprendendo. Eu acho que você também presencia isso, né, Maria Nilce? É bem isso, Priscila. Nós estamos num crescimento dentro do movimento, onde está envolvendo toda a nossa família. E isso, para mim, é muito claro. Inclusive agora, há pouco tempo, nós vivemos uma situação dentro da nossa casa muito triste com o meu filho, né? Ele sofreu um aliciamento por uma pessoa que eu não vou citar para não desenvolver essa situação, mas ele foi aliciado. E isso trouxe uma dor muito grande para o coração da minha família, de todos, né? Da Maria, do André. E se fosse em outra época, tinha causado uma revolta muito grande. Porque o meu marido, inclusive, usou a seguinte frase: eu levei 21 anos para evangelizar e vem um ser humano e quer destruir tudo em um dia. Isso eu não vou aceitar. E aí, os dois jovens se revoltaram, ficaram bravos, nananã e nananã, e nós continuamos em oração, sabe? E as mães trouxeram isso porque daí eles não queriam mais ir para a igreja, eles não queriam mais participar. E aí veio o encontro estadual, e aí eu apresentei. E aí, vai ter encontro, nós vamos precisar de servos. E de repente meu esposo tinha sumido. E eu, gente, cadê o André? E aí me falaram assim, ele está lá na cozinha servindo. Servindo porque faltou servos na cozinha. E ele está lá ajudando a servir as pessoas. Aquilo, e a Maria a mesma coisa ali, ajudando e participando. Olha, gente, eu participei desse Foi encontro. muito Viu? lindo, A Maria não gente. participou, ela adentrou dentro do movimento. Que onde eu via estava a Maria. A gente olhava para o lado, a Maria vinha ajudar a gente. A gente olhava para o outro, a Maria estava no meio. Então, assim, é isso que eu acho que é legal, Nilce, a gente vê que, assim, o movimento a gente começa muito crua, né? Todas nós viemos para o movimento muito crua. Eu olho uma caminhada de 13 anos atrás, quando meu menino estava com 6, 7 anos, foi mais ou menos isso. O Hugo era bem muito pequeno, na Lu também. E eu vejo, eu falo assim, eu falo que como que é a oração, essa parte que você falou, né, Priscila, você, Maria, nos colocou muito bem colocado, como a gente consegue mudar situações, em vez de a gente agir, a gente entroagir, a gente entra para dentro, reza, se estabiliza para tomar a melhor decisão, né? Então, assim, isso é muito bacana de viver. E vocês têm duas histórias muito lindas, né? Uma história que a dor, né? A gente está vivendo esse ano da reconciliação, o livro da Cruz da Reconciliação. Gente, esse livro está incrível. Esses movimentos que a gente tem feito nos estados, vocês mães que têm oportunidade de estar aí, no estado de vocês sempre tem. Procura saber. Esses eventos que a gente faz da reconciliação pela cruz, como é importante a gente saber passar pela cruz, a gente saber passar por essas dores e ver isso, né, Priscila, que essas dores elas nos mortificam para nos fazer melhores, para nos chegar mais perto de Deus, para nos tornar pessoas melhores, não é isso? Aline, é bem isso. Não é porque nós estamos no movimento, que não tem as cruzes, nós temos. Mas Deus nos capacita, nos deixa forte e sábias para poder resolver e para poder continuar e para poder seguir. Tenho certeza que se fosse em outra época, estava só a revolta, a reclamação, a murmuração dentro da minha casa. E, no entanto, passou. A paz passou, né? A serenidade, a forma com que foi resolvido, sabe? A situação. E assim, e tá tudo bem. E continuamos servindo, continuamos presos, vinculados a Deus. Isso é muito lindo, viu? E a conversão de vocês foi depois do movimento ou vocês já estavam inseridas na igreja antes? Como é que foi? Eu, Maria Nilce, sim, Ana. Eu sempre fui catequista, né?
Eu sempre fui assim. Eu tive uma juventude aí longe, nasci católica, mas católica de IBGE, uma juventude longe da igreja aí por um tempo. E aí eu retornei, né, depois do meu casamento, só que era aquela... Ia na missa, né? Ia na missa. Misseira. A gente fala que era misseira. é. Domingueira, Aí domingueira. comecei a dar catequese. Eu comecei a dar catequese, mas ainda não estava completo. Ainda faltava. Porque assim, eu dava catequese, mas a minha família estava em casa. Ia na missa e ia para casa. Ia na missa e ia para casa. A única que estava vinculada, servindo, era eu. E aí eu ainda não é isso, Senhor. Eu preciso de um pouco mais. Lá no Mato Grosso, nós temos vamos dizer assim, uma evangelização chamada acampamento, uma ferramenta de evangelização chamada acampamento. E foi nesse momento que o meu marido entendeu que não era só a missa, que faltava. E depois disso veio as mães que ora, e aí veio bonito isso. Vamos à família, vamos todos juntos. Essa compreensão de que minha mãe vai sair, meu pai, sabe, vamos servir juntos. E tudo isso só veio a fortalecer a minha família. E hoje andar como mãe que ora, para eles, eu sinto assim que é um orgulho. A minha mãe é mãe que ora. Mas Eu vocês sinto escutam isso. Você, Priscila, escuta isso, que eu acho que a Ana Paula já escutou. Quando a gente tá meio atordoada, a minha filha para mim assim, ué, mas você não é mãe que ora? Você tá falando isso, mas você não é mãe que ora? Aí eu falo, verdade. Então vamos rezar. Então vamos. Cai, vem, volta, Aline, vamos rezar. Não é assim que acontece na nossa vida? Não é? Você tá deixando. Mas você não é mãe que ora. Você tá falando, mas você não é mãe que ora? Eu sei pior, minha filha. Outro dia, eu sei o que eu falei dentro de casa, minha filha falou assim, eu não sei o que adianta, vai pra igreja, reza, 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 chega aqui dentro de casa, fica desse jeito aí, falando desse jeito com a gente. O engraçado aconteceu comigo. O meu filho, ele é muito na dele. E quando a tia Ângela e o padre Donizete estiveram no estadual este ano. E aí fomos lá para casa, e lá no churrasco ele veio e tal. Aí ele começou a fazer a ouvidoria com a tia Ângela. Aí eu falei, meu filho, mas ela é a coordenadora fundadora do movimento. Ele falou, você é a chefe da minha mãe? Então eu vou contar. Ela é mãe que ora, mas ela faz isso. Ela briga. Eu falei, tia, acabou comigo. Todos os meus méritos, as minhas qualidades. E assim, o que eu vejo, como que é engraçado. Eles acham que por sermos mãe que ora, nós não temos dias de desespero, né? Porque eu falo com o meu filho assim, eu eduquei com mãos de ferro. Porque eu achava que as pessoas não podiam perceber nada. Então, eu guardei para mim e ficava o tempo todo vigiando. Então, ele foi muito cobrado. Eu fui muito severa, mas ele me moldou no amor. Porque às vezes ele olhava no fundo dos meus olhos e falava, mãe, eu não te aguento, porque você está dessa maneira. Então, eu vejo que lá em casa, essa foi a minha conversão, sabe, Ana Paula? Essas minhas mãos de ferro para educá-lo, porque eu queria que as pessoas gostassem dele, sabe? Mal sabia eu que Deus já estava fazendo isso, sabe? Que o propósito era esse, exatamente. Ele me moldou com amor, porque ele me ensina a amar. Cada dia, É interessante, né? Que dessa forma, quando a gente começa a amar, entender essa forma de amor, como muda a nossa vida, né? Como muda o nosso estilo de vida dentro de casa, né? Eu falo que o movimento me pegou também numa assim, meu filho era muito parecido comigo. Eu falo que o imã é igual, repele, né? E como a gente hoje se dá bem, como a gente fala, como a gente consegue ter uma junção, depois de toda essa parte do movimento, de toda essa transformação a começar em mim, né? Foi aquela que começou comigo e trouxe toda essa junção para dentro da nossa casa. Para você também foi assim, né, Priscila, pelo que você está falando? Foi. Como esse olhar do seu menino penetrante, mas se você não tivesse nesse entendimento junto com a igreja, na oração, será que a gente teria esse mesmo olhar? Será que a gente teria esse mesmo
momento de parar para pensar, falar assim, opa, né, até aqui eu passei, será que eu teria, você falou muito da sua arrogância, né? Quantas vezes hoje eu peço perdão para os meus filhos? Porque tem dia que você chega em casa e você é um pouco mais abrupta. E aí quando eu chego, você faz, você volta, você fala, ai, por que eu fiz isso? De A novo. gente tem De a novo. condição de chegar e falar assim, olha, desculpa, hoje eu não estava bem, eu acabei descontando em você, não era para você. Então, quando a gente começa a conseguir a ter uma humildade que humanamente a gente não teria. E é aquele negócio que a irmã Maria Eunice falava, né? Que Deus vem pelo pior, né? Que a gente não é que a gente é o melhor, por isso que a gente está na igreja, é porque a gente é o pior da nossa pior. casa. Então, puxa pela gente. E o que no meu entendimento, assim, o que é você estar na caminhada, na igreja, no caminho de santidade? É você querer o tempo todo buscar se assemelhar a Jesus. Então, em vários momentos eu penso, como que Jesus reagiria? Como que Jesus pensaria? De que forma Jesus abordaria essa pessoa? Que resposta ele daria? Que olhar ele daria, né? Então, eu acho que esse caminho é que vai transformando a casa da gente, porque a gente vai, né, tentando melhorar, a gente consegue perceber quando a gente está fora do que Jesus esperaria da gente, a gente aí sim, a gente tem as ferramentas, a gente entende as ferramentas de reconciliação, de oração, né, de penitência, de eucaristia, e aí você vai melhorando, literalmente, você vai melhorando como pessoa, né? É uma busca constante, né, Ana Constante, Paula? sim, A gente sim. vai buscando Diária. realmente mudar. Isso aí. Eu quero isso para minha vida, porque eu, Maria Nilce, mudando, eu sei que os que estão à minha volta também vai mudar, porque eu vou melhorar. Eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou ser uma pessoa mais dócil. Então, o outro vai ter mais facilidade em lidar comigo, E né? aqui, vocês sempre, a gente tem uma palavra que muda a nossa vida, assim, que marca a nossa vida, né? Eu queria saber se vocês têm alguma palavra na Bíblia que quando vocês leem, ou quando vocês leram, aquilo te tocou e você falou assim, isso aqui virou o lema da minha vida. Ah, eu tenho. Eu tenho Lucas 1,38, que Maria, que podia ser a soberana, a rainha, se sair, né? Sobressair de todas nós, e ela chega e diz: Eis-me aqui, a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Cada vez que eu ouço essa oração, ou que eu rezo essa oração, eu digo para Jesus, né? Eis aqui, Senhor. Se a sua mãe é a serva, imagina eu, carne de pescoço do jeito que eu sou, miserável do jeito que eu sou. Imagina eu, eis-me aqui a serva do Senhor, faça-se. Faça-se em mim. É o Fiat, né? Aquela coisa, é maravilhoso, né? Não é, Porque gente? essa palavra, acho que para qualquer mãe, toca o coração. Se a gente voltar o tempo e pensar em tudo que Maria viveu, né? Né? De todas as dores que ela passou, tudo que ela é o nosso maior espelho, né? Você fala assim que quando a gente olha para Maria, a gente tem que olhar com tanto respeito, com tanto amor, porque ela foi uma mãe que foi serva. Ela foi mulher, na época que ela viveu, uma época muito difícil da mulher. Uma menina que falou um sim para o que ela não sabia Tão o que ia acontecer. abertamente, tão Né? puro. E trouxe o Salvador dentro dela e soube levar isso com uma serenidade, com silêncio, né? De quanta coisa que a gente quer. Eu falo que tem horas que eu fico parando e falo assim, gente, quanto que a gente tem que aprender, quanto que a gente precisa ser silenciosa como Maria, Né? como a gente precisa ter esse olhar dela, onde quando ela ficou naquele cenáculo com os apóstolos tudo perdido, a serenidade, eu imagino ela ali, plena. Plena. Lógico, né? Numa das maiores dores de uma mãe, ela ali. plena, segurando o rojão. Então, olha quanta coisa que essa mulher pode E falar. essa palavra é engraçado que eu sempre lembro dessa palavra quando eu vou fazer uma adoração, quando eu vou pro Santíssimo, justamente para me policiar, porque senão eu entro no Santíssimo, aí eu encho Jesus. Aí eu falo, peço. Aí às vezes eu paro e falo, Senhor, desculpa, eis-me aqui, pode falar, vai, manda agora. Porque eu vim aqui para te ouvir, eu só falei para descarregar, mas agora pode falar. Eu falei, eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim. Depois que eu já pedi tudo, que eu já dei todas as minhas ordens, agora vai. Então eu sempre mentalizo isso para me educar mesmo, na minha forma de
de falar com Jesus? Então, Ana, e eu acho que assim, cada vez que nós somos mães, né, nós estamos repetindo isso para Jesus, faça-se em mim, porque você não sabe como é que vai vir o seu filho. Você não tem uma receita de bolo para Você educar não o seu sabe quem filho. vai aparecer na vida do seu filho. Você não sabe quem vai ser o seu E genro. qual vai ser a escolha? A gente Não é não vai saber qual é a verdade? escolha do nosso filho, porque a gente quer, a gente molda, né? A gente faz um moldezinho de massinha. Mas o nosso filho tem as suas características próprias, suas Isso. vontades próprias. E é importante a gente entender, acolher, estar perto, porque senão a gente acaba perdendo os nossos filhos, não é? Então, assim, a mãe, eu falo muito assim, gente, a gente coloca um estereotipo, porque a gente tem isso na A gente televisão, sonha, né? Um Pri? A príncipe gente encantado, sonha. É mas vem um isso. sapo para nossa mão. Então, assim, É isso. aquele sapo, pra gente vai ser príncipe sempre, porque pra mãe o filho sempre vai ser. Mas a gente tem que entender que aquele príncipe tem vontades, ele tem as características que a gente precisa respeitar, né? É isso. Então a gente tem que ter essa... E só com Deus. Eu acho que isso aí Cada só com vez que eu Deus, é muito rezo a minha difícil. vida, eu rezo exatamente isso. Senhor, eis-me aqui. Faça-se em mim segundo a tua palavra, porque é segundo a sua palavra, então assim, não tem limitação E não vai ter eu. e não tem erro, né? Não tem como dar errado. Cada vez que Deus cumpre a palavra dele na minha vida, eu sei que é para o meu bem, para o meu crescimento, para eu estar mais próxima do céu. Verdade. E a sua palavra, Priscila? A minha palavra está em Atos, né? A conversão ali de Saulo para Paulo, porque eu me identifico muito com Saulo, sabe? Ele tem uma formação por Gamaliel, ele tem todo o conhecimento, mas aquele conhecimento dele era para quê? Ele pegou cartas e foi para Damasco para perseguir os cristãos. E eu fazia isso, porque eu julgava, né? É muito a ferro e fogo. E aí, quando as escamas são colocadas nos olhos 3 dias, não sei se eu consegui, Jesus, ficar 3 dias quietinha. E nem sei se caíram todas as escamas. Se caíram todas as escamas, mas a gente vê que é aquele momento, sabe? E Ananias, eu falo que a confiança e a obediência de Ananias em Deus, falando, não, Jesus, o senhor sabe quem é Saulo? Você tá me querendo mandar lá mesmo? Sou eu Ele mesmo, persegue que vou falar cristãos, com ele esse rapaz. prende. Você tá ficando... Eu fico imaginando, eu falo assim, eu adoro, porque a pessoa meio assim, engraçadíssimo né? isso, gente, né? A gente imaginar. E aí ele Essas fala, pessoas dessa época que é tudo doido, eu acho. e aí Elas, fala elas, assim, tinham, elas não questionavam nada, elas tinham uma fé, um trem. Que eu falo, meu Deus do céu, isso não ia funcionar hoje de jeito nenhum. Ainda bem que elas vieram antes da gente. Ah, porque funciona, porque senão nós estamos Deus aqui, minha filha, falava, chamando de vai lá, Ananias, meu filho, vai ué, lá não é? vai, Eu acho que larga funciona. tudo, sua família, suas coisas, vai lá que eu vou. A pessoa ia, sabe? gente, eu vivi um pouco isso. Quando nós saímos daqui do Espírito Santo e fomos para Rondônia, eu só conhecia Rondônia no mapa. E olhe lá. E aí eu falei, gente, aí o pessoal falava, você vai para Rondônia? Eu falei, sim, eu vou para Rondônia. E aí eu vejo que é isso, qual é o propósito de Paulo? Evangelizar até os confins da terra, sabe? E nós temos isso, sabe? E Deus transforma e Ele nos molda. Hoje eu vejo, às vezes eu estou muito cansado, meu marido fala assim, deixa eu rezar para você. Ai, que Vai que benção, hein? gente. Eu não vivo Eu falei, gente... Vai viver, eu já te falei. Eu falei, O seu você vai gente, viver. misericórdia. mesmo sendo teimosa, Senhor, você olha para mim e fala. Por quê? Porque ele viveu isso, sabe? Nós tínhamos, quando a gente vive a medicina, ele traz um mundo muito de glamour, sabe? E encaixa você numa realidade que não é a sua. É verdade. Lógico que não é todos, mas, né, o mundo que eu vivi era isso. Aí eu falava, gente, isso aqui, bebedeiras, Mas e tem vários- churrasquinhos e Nem, não sei o acho que quê. nem é só na E medicina, a gente não É um tá, coisas a começam gente a ter não tá outro- muito ali. sentido, né? E aí eu comecei a falar assim, não, gente, eu preciso tirar meu marido daqui, sabe? E aí eu fui vendo, um dia ele falou assim, sabe que eu não estou me encaixando mais aqui? Eu falei, então agora, meu filho, agora que nós estamos encaixados. E aí a gente começa a virar, né, beatos, né? Porque aí você começa, você vê que aquilo não faz parte mais. Essa é a próxima pergunta. É papo de beata, assim, porque eu já sou... Na minha família, então, gente, olha, eu nem sei, porque realmente na minha família não tem ninguém
de igreja, ninguém. Eu não sei de onde eu saí. Agora, minha mãe fala assim, minha mãe me chama de Dona Melinha, que a Dona Melinha é a pessoa, aquela senhorinha que cuida da igreja, da minha paróquia. E minha mãe fala, vai, Dona Melinha, limpar os bancos da igreja. Eu falo, minha filha, ser Dona Melinha é meta da minha vida. Meta. Quando eu tiver a chave da minha paróquia, tô realizada. Então, assim, eu o tempo todo isso. Mas o que eu fico pensando é, como é que vocês fazem para estar no mundo sem ser do mundo? Porque algumas coisas começam a incomodar alguns ambientes, algumas pessoas, algumas conversas, né? Eu, por exemplo, que não sou a rainha da paciência, uma pessoa começa a falar uns negócios muito assim, eu já falo, ai, não tenho, Senhor, não dá para mim, entendeu? Porque começa a fazer uns questionamentos, porque Maria, porque não sei o que, eu não tenho essa paciência didática, não tenho. Então, tem coisas que me incomodam, então tem coisas que eu prefiro nem participar, nem estar perto. Entendeu? Então, assim, como é que vocês fazem? Qual é a receita de vocês para estar no mundo com as pessoas? Porque, né, a gente convive com pessoas que são... Papo de beata mesmo. Vocês papo são de beata chamadas de mesmo. beatas na casa de vocês, na comunidade. Nossa, e como? Gente do céu, minha família agora já desistiram. Eles cansaram. Eles viram que não adianta, que não... Quanto mais chamar, você fala, eu sou. Sou, Sou. com orgulho. Sim, eu acho que isso é em todo lugar. Os colegas, Mas vocês as têm pessoas essa impressão não de que entendem. vocês são doidas? Não, eu Fora não me da coloco, casinha, eu né? me coloco, Fora da casinha. fora da Eu tenho essa impressão. Ou Gente, eu sou maluca, eu tá tô no todo lugar- mundo bom, É, ou tá todo mundo doido, Eu e acho que eu sou a tô- única sã. eu acho que eu tô no lugar errado, eu tô Isso, no tempo essa errado. sensação aí. Eu tô no tempo errado, eu tô no lugar errado, porque assim, ó, gente, eles não participam de nada, não vão em nada, e acho que tá tudo bem, que tá tudo certo, que não, sabe, que não tem problema nenhum. E aí a gente, né, vai pra igreja, reza, vai pra novena, vai pro encontro, vai pro grupo e prepara e estuda, né? E aí eles começam, nossa, mas de novo na igreja? Nossa, mas você de novo? Mas hoje é domingo, o que você quer na igreja? E aí você fala assim, internamente com você, né? Deus sabe por que eu estou indo. Deus sabe. Aí quando uma pessoa está doente, quando alguém Eles está, pedem socorro, né? quando alguém está passando por uma situação muito difícil, aí começa a chegar, né? Ó, reza aí por mim, porque está acontecendo isso, isso, isso. Ó, reza aí, intercede aí por mim. Ó, pede Eu pro falo padre que a gente rezar. começa a ver que a gente está no caminho certo quando as pessoas começam a pedir para você rezar. Não é verdade? Não é verdade? A pessoa começa a falar assim, Aline, reza aí pra mim, porque tem isso. Aline, reza aí sobre... Eu falo assim, então acho que eu já tô começando a Não, e caminhar no a gente caminho também certo, que não assim. sabe de nada, mas a gente fala assim, ô, você tá vendo, né? Eu não posso resolver isso, não, é com você, mas deixa ele achar que porque aí a pessoa vai vendo isso e vai se transformando, assim. Na minha casa, eu brinco com essa questão do meu marido era no nível assim, Zé Luiz, meu filho, vai lá no Santíssimo um pouco, vai lá. Como é que eu faço? Como é que eu marco com essa pessoa? Que pessoa, Zé Luiz? O Santíssimo. Eu falei, Zé Luiz Santíssimo é um lugar, meu filho. É uma luzinha vermelha dentro da igreja que você vai lá, entendeu? Então, assim, era nesse nível. Hoje ele já vai na igreja, já reza. Tá fazendo crisma, gente. Meu amigo da crisma. Meu amigo da crisma. Tá Que vendo? bênção. Olha aqui, se ele não sair muito bom dessa crisma, a culpa é minha. Eu tenho eu falei com ele, falei, tô te entregando um Olha a rosário. Ele falou assim, responsabilidade. eu não vou rezar, nem minha mulher reza. Eu falei, reza sem você saber. E eu tô te entregando. Ele falou, vou fazer o que com essa mulher? Você vai levar. Você vai começar. Como você vai começar? É igual musculação. Ele é imperativo, né? Esportista também. Ele falou assim, isso é igual musculação. Começa que daqui a pouco você vai criando musculatura. Não, e agora na crisma, sabe o que ele faz? Ele reza. Ângela é uma Reza? turma nossa, né? Que a gente faz da crisma. Aí a Ângela fala assim, ele senta na primeira cadeira. Alguém quer rezar? Ele Quer fazer- vai. Eu. Olha, que Tá vendo, Ana Tá Paula? vendo? Já estamos... Pode Ser ser. valorizado. Tem. E aí, gente, então a gente teve esse papo gostoso aqui, né? E eu queria só que vocês deixassem uma mensagem para todas vocês que são coordenadoras hoje, vocês estão na frente de grupo. Queria que vocês falassem para essas mães que estão aí do outro lado, que têm vontade de montar um grupo, que ainda na paróquia de vocês ainda não tem esse grupo, que possa trazer toda essa... É gostoso de escutar, porque aqui já está quase todo mundo já inserida no grupo, né? Que vocês possam mostrar para ela a importância, né, delas darem o sim
e não terem medo, né, Priscila? Você, então, que foi uma desbravadora até de locais aí, que Deus, a gente coloca o pé e Deus coloca o chão, né? E como é que ela pode, Ana Paula, achar se eu quero, Aline, eu fui tocada nesse podcast, escutei essas mulheres, também quero ter um grupo. Vai lá no nosso site, Mães que Oram pelos Filhos Oficial. Nosso site, ele é bem explicativo. Tá tudo escrito, vocês não vão estar sozinhos. Tem Jussara, que é Novos Grupos, que vocês já foram aí, né? Isso que Atende isso, a vocês, até vocês conseguirem dar o passinho. Tem um grupo manjedora, vocês entram num grupinho pequenininho que vai formar vocês, para vocês fazerem o primeiro grupo, porque isso é muito importante também, para que vocês possam viver esse caminho da santidade junto com a gente e vocês possam participar também um dia aqui no nosso podcast junto com a gente, não é isso? Conta pra gente aí, Nilce. Foi fácil quando falaram assim, Nilce, agora você é a coordenadora estadual. Misericórdia. Não, gente, peraí, não é assim que funciona. Eu, coordenadora estadual, jamais. Vocês têm noção de onde é que as mães que oram chegam? E aí eu vou trazer para o meu lado profissional, porque eu trabalho com o social, né? Eu sou social da ponta do dedo até os cabelos, né? O fio de cabelo. Vocês têm noção de onde o movimento chegou? Aquela mãe lá no interior, onde ninguém conhece, e trouxe essa mãe para a igreja, e está dando voz, e está dando ela esse momento. Essa mãe que está lá na ponta, lá escondida, que ninguém sabe nem que existe. E essa mãe está lá coordenando o grupo agora. E essa mãe está lá assumindo serviços dentro da igreja. E essa mãe tá se destacando, tá brilhando. E isso eu trago as nossas camisetas, né? Que é isso, esse ponto de brilho no mundo. Esse brilho que o movimento das mães tem trazido. Essa mãe que está lá, que ninguém sabe que existia. É aquela senhorinha lá da ponta. E ela está lá na igreja agora rezando. A gente vê que Deus capacita os escolhidos. Aí é que a gente queria pedir agora, cada uma fez uma palavra linda. Você, o sim de Nossa Senhora, e você, o sim de Paulo, né? A transformação. Vamos rezar sobre essa palavra para essas mães, né? Entregar mesmo a Deus esse momento que foi tão rico, tão rico. Maravilhoso. Quem começa? Pri? Vamos pedir a Deus, né, que faça como ele fez com Paulo, que transforme aquele Saulo que existe dentro de nós, né, que não sabia o que Deus, qual era o projeto de Deus para a nossa vida, mas que ele fez com tanto amor, que fez transformar Saulo em Paulo. Que nós possamos, como mães que oram pelos filhos, evangelizarmos todos os confins da terra. Que esse carisma que nós trazemos no coração, restaurar as famílias pelo poder de oração, que começa dentro da nossa casa, seja frutificado em cada mãe que nos ouve, cada mãe que vive o movimento conosco, cada mãe coordenadora, que nós possamos entender que a nossa missão não é nossa, que como o próprio Paulo disse, é por graça e com a graça de Deus que o Espírito Santo ele age em nós, que nós possamos todos os dias ser mães que oram pelos filhos, para que os nossos filhos e os filhos do mundo inteiro sintam o amor que Deus tem por cada um de nós. Que assim seja. Amém. Amém. Eu quero pedir para Nossa Senhora essa docilidade de mãe, que ela vá ao encontro de cada mãe que nos escuta nesse momento, que nos enxerga, que ela escute e interceda por essas coordenadoras, por essas mães que estão lá tão longe, e que Nossa Senhora possa plantar no coração delas: eis-me aqui a serva do Senhor. E que Nossa Senhora possa acolher esta mãe como um dia Nossa Senhora acolheu o seu filho. E que essa mãe possa se sentir amada, possa se sentir abençoada, e que ela possa cada dia mais renovar no seu grupo, no seu coração, na sua vida, que ela é uma serva amada de Jesus.
Amém. E aí, para finalizar, né, Ana, vamos levantar essa mão, nossa mão, e falar o quê? Deus Proclamar que Deus Pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. E se você ainda é Saulo, ou se você já é Paulo, se você é Marta, ou se você é Maria, ajuda a espalhar esse podcast para todo mundo, porque em cada momento da vida da pessoa, a gente precisa ter essa certeza firmada no coração de que Deus pode tudo. Então compartilha, deixa seu like, seu comentário, ativa o sininho para o YouTube te avisar aí quando entrar um podcast coloca no novo. Instagram, coloca lá, Coloca no compartilha lá no Instagram. Instagram. Isso aí, para que mais pessoas conheçam esse canal e se juntem a gente nessa certeza de que Deus pode tudo na nossa vida. Até mais. Tchau, tchau, Tchau. gente.